Largar tudo para empreender. Esse assunto é bem comum, se ouve bastante falar dele, se fala bastante dele, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, aqui nesse podcast, para você pensar mais sobre isso, para você entender melhor e saber que você não precisa largar tudo para empreender. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, você não precisa, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Sobre essa ideia de largar tudo, é um pouco estranho as pessoas que falam sobre isso, porque o que é o largar tudo? É largar o quê? Porque se você largou um trabalho, você não largou tudo. Enfim, é algo para se pensar também. Mas vamos lá. Então a gente vê muitas notícias de pessoas que dizem que largaram o emprego para viajar o mundo, e largaram o emprego para empreender, que largaram tudo e não sei o quê, e todas essas histórias que parecem um sonho muito distante na nossa vida. A gente olha isso e pensa, não, a gente não vai conseguir. E eu penso o seguinte sobre isso. É possível largar o seu trabalho para empreender? É, mas tem que ter um planejamento antes. Então eu vou falar de duas formas, duas situações aqui, que uma é largando seu emprego e outra é não largando seu emprego. Então pode ficar tranquilo que eu não recomendo você largar o seu trabalho atual e você vai entender melhor agora. Então, largar o trabalho, largar tudo, como dizem, para empreender, é possível? É possível em algumas situações e já tem pessoas que fizeram isso, mas no seu caso, vamos imaginar que você quer sair do seu trabalho e se dedicar integralmente ao seu novo projeto. É possível como? Com planejamento e organização financeira. E o que significa isso? Você não pode ouvir esse podcast, desligar ele e pedir demissão. Não é assim que funciona. Você tem que ter um planejamento. Várias pessoas que fizeram isso mostram o lado positivo, mas não mostram o que elas fizeram para conseguir esse, entre muitas aspas, largar tudo. Porque o que eu recomendo que seria uma alternativa, mas eu não acho a melhor, já explico. Faz uma reserva financeira que te sustente por pelo menos 6 meses, mas idealmente um ano ou mais. Então vamos pensar que você precisa R$ 3.000 por mês para viver. Para viver normal, não é viver muito abaixo do seu padrão de vida, mas não é viver esbanjando. É uma vida ok, pagar as contas necessárias, comer e tudo mais, tudo certo. Então 3.000. Então você precisa guardar 36 mil, idealmente, ou guardar 18 mil, que seria 6 meses. Então vamos focar nos 36 mil. Então o que você pode fazer a partir de hoje para guardar os 36 mil, pegando esse exemplo? Você pode fazer um planejamento financeiro, cortar todos os gastos que você pode cortar. Alguns a gente não pode, por exemplo, aluguel, financiamento da casa, se tem, condomínio, água, luz, essas coisas não pode. Claro que eu entendo isso. Claro que você pode passar a economizar luz, passar a fazer algumas coisas nesse sentido para ter uma vida com menos custos. Você pode vender coisas que você tem e não usa mais. Isso não é sinal de pobreza, não é sinal de nada disso. Eu já fiz isso e não tem nenhum problema. Tem coisas que eu não uso, eu pego e vendo. Tem o OLX, o Enjoei, sites desses que são focados nisso. E você vai juntando dinheiro que não precisa ser só do seu salário, pode ser de outras formas. E você também pode fazer trabalhos extras. Escrever, fazer design de imagens, eu não sei o que você sabe fazer, vender comida nos finais de semana, trabalhar de garçom. Você pode pegar várias formas de trabalho e trabalhando, né, fazer trabalhos extras para arrecadar esse dinheiro o quanto antes. Ou ir trabalhando e sem gastar, sem sair para festas, sem sair para comer fora, essas coisas que gastam dinheiro considerável, sem viajar. Você está fazendo um planejamento pensando no seu futuro. Então você chegou num ponto que você tem os 36 mil desse exemplo, você pede demissão e você tem um ano para o seu projeto dar certo. E o que eu acho disso? Muito arriscado. Por quê? Porque você tem um ano para o seu projeto dar certo. Ele vai dar certo. Dar certo é, no que a gente está falando aqui, pagar suas contas. Ele vai pagar suas contas em um ano? Olha, se você tem tempo para se dedicar o dia todo durante um ano no seu projeto, as chances dele ter retorno são maiores. Mas não significa que vai ser. Não é uma ciência exata. Depende de vários fatores. Depende do retorno do público, do que você fizer. E você tem que fazer algum tipo de investimento. Então talvez precise guardar um pouquinho mais do que 36 mil. Tem esse lado. E eu penso também sobre esse exemplo que o seguinte, vamos imaginar que você tem os 36 mil, vai viver por um ano sem precisar trabalhar. Sua família te apoia, sua esposa, seu marido te apoiam e você segue em frente. Só que chegou 8 meses de projeto e você não está tendo retornos financeiros com esse projeto. O que vai acontecer? Vai dar uma desmotivada. Isso é comum, falei de motivação no podcast passado. Então isso começa a desmotivar e te deixar um pouco triste. E tem que ter muito cuidado em relação a isso. E o tempo vai passando, você tem 9 meses que está no projeto, 10 meses, 11 meses, você vai começar a ficar desesperado. Porque digamos que você tem um prazo e seu prazo está acabando. Isso é arriscado. Eu acho arriscado. E eu não faria isso, em hipótese alguma eu faria isso. A outra opção que você tem é trabalhar e tocar seu projeto mesmo trabalhando, que é o que eu recomendo, sem dúvidas, faça isso. Como você vai fazer isso? Você vai trabalhar e no tempo que sobrar, no tempo que você tem livre, você trabalha no seu projeto. A partir do
momento que o seu projeto está dando um retorno financeiro, estou falando mais do lado financeiro, a partir do momento que o projeto está dando um retorno financeiro suficiente para pagar suas contas, você pode pensar em fazer uma reserva financeira ou você pode pensar em largar seu emprego. Aí que é o momento ideal, porque você não vai ter problemas financeiros, que é um dos maiores problemas e medos que as pessoas têm de enfrentar. Então, a partir desse momento, você pode trabalhar unicamente com o seu projeto, que vai ser um momento maravilhoso para sua vida. Mas quais são os problemas nesse caso? Os problemas são menos tempo e que você vai ter que se esforçar mais, vai ter um esforço maior. Então, você vai trabalhar, vamos dizer que você trabalha das 8 às 6, então você vai chegar em casa às 6, 6 e meia, 7 horas, não sei, depende da cidade que você mora. Você vai jantar, tomar banho e tal, e você vai ter um tempo ali livre que você, pode ser que você assista TV, pode ser que você leia, não sei como é a sua vida, que você pode aproveitar para o seu projeto. E claro, sábados e domingos, quando precisar, feriados, tem todos esses momentos que você pode ir aproveitando. De manhã cedo, levantar mais cedo, horário de almoço. Você não precisa deixar de fazer as coisas que você faz, você não precisa deixar de ter momentos de lazer, você não precisa deixar de ficar com a sua família, mas você pode reservar um tempo para cuidar do seu projeto. 1 hora por dia, se você conseguir, é maravilhoso, porque dá tempo de fazer bastante coisa. 1 hora focado no seu projeto, você consegue fazer bastante coisa. Você pode aproveitar, por exemplo, a leitura, se você vai trabalhar de ônibus, de metrô, ou se você gosta de ler mais cedo ou antes de dormir, você pode ler um pouco por dia. Então a leitura vai te ajudar muito a ter conhecimento, a aprender um pouco mais e dar os próximos passos. Mas você tem que dedicar um tempo a isso para o seu projeto ter um retorno. Quais as vantagens nesse caso? Você não vai ter problemas financeiros, porque se você tem um trabalho, por mais que você não goste, o teu trabalho está garantindo o teu sustento. O teu trabalho está garantindo o teu presente e as tuas escolhas do passado que te levaram ao teu presente, e o teu projeto está pensando no teu futuro. Então, essa é uma vantagem muito grande que você não vai ter problemas. Eu recomendo que você faça isso. Desvantagens nesse caso pode ser a questão do tempo, que talvez demore mais tempo para ter retornos, resultados, financeiramente falando, do que se você tivesse 100% dedicado. Mas, pelo menos, você não tem essa questão do problema financeiro para incomodar, atrapalhar na sua vida, então fica mais fácil de seguir em frente. É muito melhor se for dessa forma. Você vai precisar do apoio das pessoas, da sua família, principalmente, para entenderem que você está trabalhando num projeto, trabalhando no seu futuro, e você vai precisar ficar menos tempo com eles, talvez, em alguns momentos, trabalhar no sábado, às vezes trabalhar no domingo, mas você está trabalhando no seu futuro, porque você vai trabalhar em 3 tempos. Você fez escolhas do passado que te levaram onde você está no presente, você tem que pagar suas contas, trabalhar, que é o seu presente, e você tem o projeto que é o futuro, é o que você quer para o futuro. Então essa acaba sendo a melhor escolha porque tira essa preocupação do dinheiro, que é uma preocupação muito grande. Então é possível largar tudo, como dizem? É possível se você tiver um planejamento financeiro. É claro, se você for uma pessoa muito nova e seus pais podem se sustentar, ou se você é casado, ou seu marido e sua esposa aceitam pagar as contas da casa enquanto você toca seu projeto, ótimo, maravilhoso, siga em frente. Mas a gente sabe que na maioria dos casos isso não é possível, então por isso que essa história de largar tudo não dá certo para a maioria das pessoas, não é uma boa ideia para a maioria das pessoas. É muito bonito aquilo que a gente vê na internet, mas a gente não sabe os bastidores daquilo. E claro que uma outra dica que eu dou também é você conseguir um trabalho que te ocupe menos tempo do que o atual. Então você pode trabalhar como freelancer, que é o que eu faço, ou você pode trabalhar vamos dizer que você trabalhe 8 horas, você consegue um trabalho de 6 horas, ou algo assim. Talvez você ganhe menos, talvez, mas se você conseguir pagar as contas, você está investindo no seu sonho, investindo no seu futuro. Então não deixa de valer a pena. É uma ideia para se pensar também. É muito importante falar disso antes de falar dos próximos assuntos que são mais práticos, que eu separei aqui dessa série de 30 podcasts, porque isso vem à mente das pessoas e é muito comum as pessoas pensarem o seguinte: ah, mas eu não tenho dinheiro para largar meu emprego, então não dá. Ou a pessoa pensa: ah, eu não tenho tempo, então eu não tenho o que fazer, isso não é para mim. Essa questão do tempo é muito relativa, porque você pode arrumar tempo e você vai ter que tirar o tempo de coisas que você faz para focar no seu projeto. Todas as pessoas fizeram isso e você precisa fazer esses esforços se você quer ter resultados diferentes na sua vida. Então essa é uma alternativa. Vai ter momentos que você vai se sentir muito cansado, desanimado, coisas do tipo? Provavelmente vai sim, mas você está investindo no seu futuro, que é muito importante. Então com esse podcast o objetivo foi mostrar para você que não é necessário largar tudo. Essa ideia, esse sonho que é vendido pela internet não precisa ser no seu caso. Você pode fazer isso se você tiver condições financeiras de guardar um valor, mas você vai ter que ficar um tempo só para guardar esse valor, então vai demorar um tempo também para ter o retorno. Mas a melhor forma é você continuar no seu trabalho e no tempo livre você se dedicar ao seu projeto. E sábados e domingos, claro, você pode se dedicar também, não precisa ser o dia inteiro, mas se você 1 hora por dia, como eu disse, é um
ótimo tempo. Então, se você pega o sábado e se dedica a manhã inteira e mais uma hora na terça e uma hora na quinta, por exemplo, é um tempo bem bacana para você se dedicar e ter avanço com o seu projeto. Então, não é necessário largar tudo para empreender. Esse é um sonho, parece, mas que você pode implantar desde que tenha dinheiro, mas não precisa fazer isso. E você pode continuar no seu projeto, é o que eu recomendo. Não largue seu emprego para empreender. Tem até um texto no blog que eu falei sobre isso e eu vou deixar ele aqui embaixo para caso você queira acessar. Então é isso, a gente volta amanhã no próximo podcast. Um abraço.